É mais um alerta do FMI para os perigos da austeridade excessiva gerar convulsões sociais nos países da periferia europeia. O CDS quer ir à boleia do fundo e renegociar politicamente o memorando. Em outubro, reconheceu que mediu mal o impacto da austeridade na economia portuguesa. Agora diz que as medidas de consolidação orçamental podem tornar-se insustentáveis do ponto de vista político e social nos países periféricos como Portugal. O FMI tem deixado vários alertas ao governo de Passos Coelho. Numa nota divulgada a propósito da última cimeira do G20 no México, a instituição considera que as condições financeiras da zona euro continuam frágeis e, por isso, há perigos reais de não se conseguirem realizar as reformas e as medidas necessárias para diminuir a dívida e que serão precisos ainda alguns anos para se verem os efeitos das reformas estruturais e orçamentais levadas a cabo pelos governos dos países periféricos. O Fundo Monetário Internacional diz estar preocupado com o novo agravamento das tensões na zona euro. Novas pressões orçamentais obrigariam os governos a acelerar o esforço de ajustamento orçamental, com impacto direto no crescimento económico. Foram as palavras certas para os ouvidos do CDS-PP. João Almeida, vice-presidente da bancada do Partido de Coligação, quer aproveitar esta abertura do FMI para que o Executivo faça, na sexta avaliação, uma negociação mais política do que técnica do memorando de entendimento com a Troika. Entretanto, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas, veio defender que não há alternativas viáveis ao programa de ajustamento português, mas que Portugal vai sempre a tempo de melhorar e afinar o rumo. Carlos Marques de Almeida e Rui Paulo Figueiredo são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Senhor Deputado, há de facto o risco de convulsões sociais insustentáveis nos países da periferia, fruto da austeridade, Portugal incluído? Eu acho que sim, os problemas estão à vista, ou seja, cada vez mais as condições económicas e sociais estão a degradar em todos os países da União Europeia. Agora, o que me espanta nesta peça é que o FMI é um bocadinho dissocia as palavras dos atos, porque a fazer relatórios são muito bons, a diagnosticarem e a fazerem estas declarações são muito bons, mas depois na prática o que nós vemos é que o FMI continua a partilhar da mesma receita em todos os países. O segundo ponto que me espantou, porque eu tenho uma excelente opinião do líder do CDS-PP, o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, e não sei se é das dificuldades de diálogo com o Primeiro-Ministro, se é das sucessivas ausências no estrangeiro, mas o CDS está com alguma lentidão na reação, porque veio dizer algo agora que já muita gente, inclusivamente o Partido Socialista, diz há mais de um ano, mas já tinham demorado muito tempo a aprovar publicamente, enquanto partido e enquanto líder do partido, o orçamento que tinham aprovado uma semana antes, enquanto membros do governo. E, no fundo, as palavras sucessivas também do porta-voz do CDS, do deputado João Almeida, é um bocadinho agarrem-me, senão eu vou-me embora. Porque também não condizem as palavras com os atos. O CDS continua a querer estar com o pé dentro e com o pé fora no meio de todo este processo. Continua a servir de notário ao PSD em todos os atos, mas continua a discordar. E há também uma grande perplexidade da minha parte com outra coisa. Eu pensava que o governo de Portugal era um governo político e, portanto, que as anteriores 5 renegociações do memorando eram negociações políticas, afinal parece que não. Nós já tínhamos percebido que faltava política a este governo, que faltava coordenação, faltava preparação, faltava maturidade, e que os modelos técnicos não funcionavam. O ministro Vítor Gaspar acabou por apresentar ao país que os multiplicadores da recessão eram bastante diferentes daquilo que o FMI também dizia, com os resultados absolutamente desastrosos. E, mais uma vez, também fica pela vossa peça um facto, é que o diálogo na coligação vai de vento em popa, porque o CDS continua a dizer A e o PSD, pela voz do Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas, vem dizer B, mas, naturalmente, quem paga tudo isto, esta descoordenação, são os portugueses. Nós
Se nós deixarmos de comentar apenas e só, muitas vezes, a espuma dos dias, aquilo que vemos são, de facto, as condições sociais a degradarem-se a olhos vistos. No primeiro trimestre do próximo ano irão degradar-se ainda mais. E o que é que nós tivemos o Governo a fazer nestes 15 dias? A falar de 4 orçamentos diferentes. Apresentou-nos o orçamento retificativo 2012. Depois apresentou-nos o orçamento de 2013 absolutamente desastroso. Apresentou-nos um plano B de 800 milhões de euros, que já é o retificativo de 2013, porque ninguém acredita, ainda hoje tivemos os dados das exportações, ninguém acredita no cumprimento deste orçamento. E temos os ministros, que é uma coisa de pasmar, na discussão do orçamento, que não discutem o cenário macroeconómico. E depois temos a tal teoria da refundação dos 4 mil milhões, que já é para o Orçamento de Estado de 2014. Eu acho que, de facto, há uma grande desorientação nesta maioria que nos devia governar, mas infelizmente não governa. Carlos Marcos de Almeida, vê sinais na sociedade portuguesa de facto, daqui a algum tempo, podermos precipitar-nos para uma convulsão social grave? Normalmente as convulsões sociais surgem de forma abrupta e são de um como as momento para o revoluções, outro. não se anunciam, não é? Exatamente. Muitas não é? vezes os sinais vão-se acumulando. Eu não tenho dúvida disso. E se concretizarem esses sinais, nós poderemos ter um 2013 e um 2014 em termos sociais muito complicados. Mas em termos políticos, eu acho que nós vivemos num período muito extremo, aliás, numa confusão extrema, porque ao mesmo tempo que o Governo apresentou um orçamento, apresenta uma série de opções financeiras que, de alguma forma, caminham em paralelo ao orçamento. Ou seja, nós já não temos um plano A, nem um plano B, nem um plano C, nem um plano D. Nós temos uma série de ideias que são discutidas na praça pública e que geram uma cacofonia e um ruído enormíssimo, porque já não se consegue perceber o que é que se está a discutir, ou o que é que vai ser discutido, ou minimamente o que é que este Governo pretende fazer. Passámos numa espécie do predomínio da austeridade, mas agora o predomínio da austeridade começa a ter uma multiplicidade de rostos, de planos, de projetos e de coisas que se projetam para além de 2013, 2014, 2015, 2016. Ou seja, é uma coisa absolutamente fantástica. Fantástica no mau sentido do termo. É de uma incompetência e de uma falta de visão política e de uma falta de orientação política entrar-se neste tipo de discussão. Ao mesmo tempo, parece que o orçamento é um nabo morto, porque o Conselho Económico e Social faz uma apreciação bastante negativa do orçamento e diz que ele não é execuível. O Conselho para as Finanças Públicas, idem aspas, faz uma avaliação negativa. Ou seja, os parceiros sociais... A própria UTAU também. Exatamente. Ou seja, os parceiros sociais, as pessoas com responsabilidade, independentes, que não estão na esfera do Governo e que se vêm colocando na praça pública as respectivas avaliações e análises do orçamento, dão uma imagem muito negativa do mesmo. No entanto, o orçamento não é discutido, ele está a ser discutido à Assembleia da República, mas em termos efetivos ele não está a ser discutido, porque está-se a discutir tudo, menos aquilo que lá está. Mas há uma consciência interiorizada em todos os elementos políticos de que aquele orçamento já está morto, já não é execuível, já não vai ter efeitos. E que a execução orçamental vai falhar, clamorosamente. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer, ou seja, aquilo é, mais uma vez, mas isso vai exatamente ao encontro daquilo que o Rui acabou de dizer. É porque não há consciência, sobretudo da parte do Governo, que o orçamento é um instrumento político. É um instrumento financeiro ao serviço das políticas do Governo. Portanto, eu não acho estranho que um membro da maioria venha dizer que a próxima negociação tem que se basear em critérios políticos e não estritamente em critérios técnicos, porque a percepção que o Governo tem e das negociações que faz é eminentemente técnica. É o tal fetichismo dos gráficos, dos flowsheets, etc., dos Excels, etc. Falta, de facto, política. Não há essa percepção política. E como não há essa percepção política, não há essa visão política, nós assistimos a esta proliferação
são discussões de ideias, de, como disse muito bem, não são 4 orçamentos, se calhar para a semana vamos ter uma quinta ideia para outro processo de ajustamento, ou seja, é a deriva completa e absoluta. Portugal não sabe o que está a fazer neste momento, mas está em boa companhia, porque o Fundo Monetário Internacional, quando emite os avisos que emite, está a emitir os avisos contra as suas próprias políticas e as suas próprias sugestões. E repare, estes 4 mil milhões que já são anunciados de cortes têm a assistência técnica do Fundo Monetário Internacional. E será que os técnicos que vêm, ou esse corte que vai ser feito, será acautelado esse perigo de explosão social, ou o FMI é uma espécie de monstro com 2 cérebros, com 2 cabeças, em que um pensa uma coisa e outro pensa outra coisa, e nós não sabemos qual deles está em Portugal. Pelo visto é aquele que pensa que a austeridade, a famosa austeridade expansionista, resolveria o problema, e não está a resolver. Nós estamos a entrar num período muito perigoso e que, se o Governo não tem cuidado e não está a ter, vamos entrar definitivamente numa espiral recessiva e então, nesse momento, é muito difícil travar qualquer tipo de manifestação e de explosão social. Angela Merkel visita o nosso país na próxima segunda-feira. São 5h30 de visita, com encontros com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República, mais empresários portugueses e alemães. Há uma comitiva interessante de empresários alemães, mas não visita o líder do maior partido da oposição. É um erro? Acho que sim, acho mal. Acho que se é importante, não só a Comissão Europeia tem falado nisso, como o Fundo Monetário Internacional, a Troika em geral fala nisso, que é importante manter o consenso político. Se a senhora Merkel acha que é importante neste momento visitar Portugal para ter contacto com os responsáveis políticos, como já dissemos aqui muito bem, tanto se serve o país no governo, como se serve o país na oposição. E quem assinou o memorando foi o Partido Socialista. Portanto, seria, até do ponto de vista político, seria prudente e do ponto de vista de uma certa cortesia, até seria aconselhável falar e encontrar-se e ter um encontro com o líder do partido, o maior partido da oposição. Acho que seria o mínimo que se exigiria à senhora Merkel, porque nós somos um país com história, não somos um pequeno país que subitamente apareceu na Europa após 89. Não é isso. Nós somos um país estável, um país importante, com uma história importante na Europa e com um contributo importante na Europa. E acho que, nesse sentido, seria um bom sinal a senhora Merkel se que soubesse, e sabendo ainda por cima que o clima político em Portugal está um pouco, enfim, crispado, é uma palavra muito usada, seria de toda a conveniência encontrar-se com o António José Seguro. Acho que, da parte dela, até uma descortesia, julgo eu. Paulo Figueiredo, de que forma é que interpreta a ausência de um encontro entre Angela Merkel e o líder do meu partido da oposição? Quem organiza a agenda é o Governo e é o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Como dizia o Carlos a semana passada, e já repetiu algumas vezes, este Primeiro-Ministro nunca perde uma oportunidade para falhar ou para perder essa oportunidade. E, portanto, este Governo é totalmente incapaz de criar diálogo social, institucional, consensos políticos, consensos económicos, consensos sociais. Aquilo que importa verdadeiramente não é se Angela Merkel se encontra ou não com o secretário-geral do Partido Socialista. Aquilo que importa é se mudam de política. Nós vamos ter em Portugal na próxima semana, ainda que numa visita relâmpago e por poucas horas, a principal defensora desta política que está a dar cabo da Europa e que está a criar graves problemas a muitos países e que está a criar graves problemas sociais. E vamos ter também com ela o Primeiro-Ministro português, que infelizmente é um dos principais executantes e bons alunos desta política, sem sequer ter um pensamento próprio. Aquilo que importa é que eles reflitam e possam mudar de política. E também era importante e significativo que a Alemanha investisse em Portugal, que trouxesse empresários que ajudem também a criar condições para o crescimento económico, mas que o faça não em termos de captura
de algumas áreas ou de alguns setores, mas que seja um verdadeiro investimento. E quando eu digo captura é que não se substitua a empresas portuguesas que possam fazer esse tipo de trabalho. Aquilo que nós precisamos verdadeiramente no país, e é uma discussão já de há um ano e tal, mas o Governo continua cego, surdo e mudo sobre esta matéria, são políticas que visem o crescimento económico. Nós precisamos de ter uma aposta estruturada na internacionalização da nossa economia, nas exportações. Precisamos de criar condições àqueles que já exportam e precisamos de alavancar aquelas que não exportam. Nós precisamos de criar dinâmica em termos internos, de procura interna para as nossas empresas. Nós precisamos de tratar bem aquilo que é bem feito. Ainda hoje tive a oportunidade, com o Secretário-Geral do Partido Socialista, de visitar 3 empresas que são bons exemplos disso e que temos até sinais preocupantes do que é a atitude do Governo. Por exemplo, visitámos uma empresa em Setúbal que está a fazer 2.000 peças diferentes no setor aeronáutico da aviação, 1.500 para a Embraer. Portanto, naquilo que foi um bom projeto, quase como uma nova Auto-Europa de um cluster aeronáutico. Nós sabemos que o Governo está a tratar muito mal e não está a cumprir com os acordos ao nível do CREN com a Embraer, e isso é preocupante. Nós tivemos também há pouco numa das melhores empresas portuguesas ao nível de tecnologias de informação que nos disseram que muitas das vezes não conseguem penetrar na administração pública portuguesa e que têm mais sucesso internacional. Eu desgosto-me, por exemplo, aquilo que eles nos disseram há pouco, como português, embora seja um bom sinal para a empresa, que tem muito mais dificuldades em entrar na Bolsa em Portugal do que na Bolsa de Frankfurt. E, portanto, nas próximas 2 semanas vão entrar na Bolsa de Frankfurt e que em Portugal é claramente negativo. De manhã também tivemos numa outra empresa de produtos agrícolas que está a exportar para a Polónia e para outros mercados internacionais e que até nem queriam apoios e subsídios, queriam menos burocracia. É essa a aposta que nós temos que fazer. É esse caminho que nos vai permitir melhorar a situação e precisamos, como temos dito já há muito tempo, de mais tempo e menos juros. E esta posição ortodoxa do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças, expressa pelo Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, na vossa peça, Carlos Moedas, que o caminho é este, sem parar, que não quer mais tempo, não quer baixar os juros e que continua com esta política de austeridade por austeridade, como dizia o Carlos e bem há pouco, vamos continuar com esta receita, vamos continuar a ter os resultados cada vez piores e vamos continuar a afundar. E como começámos, vamos ter vários problemas sociais. Porque, com isto termino, para passar também a palavra ao Carlos, é que nós já estamos a sofrer e muito e as pessoas estão a sofrer e muito. Mas aquilo que nos é proposto neste orçamento de Estado é muito pior. E, portanto, em janeiro, fevereiro, as pessoas vão ter as consequências disso. E a desorientação do Governo, com tudo aquilo de cortes excessivos que quer pôr em cima da mesa, e com a execução orçamental que toda a gente diz e prevê que vai falhar, vai ter efeitos dramáticos na vida das pessoas. Isso é que é verdadeiramente importante. Mas eu acho que há um ponto aqui ainda em relação à Sra. Merkel. Eu acho e continuo a afirmar que a Sra. Merkel devia falar com o Secretário-Geral do Partido Socialista. Porque o Secretário-Geral do Partido Socialista certamente que lhe dará ou lhe daria uma imagem e uma ideia do país completamente diferente daquela que é a imagem oficial do Governo. E isso é importante porque há uma incompreensão da Alemanha e do norte da Europa relativamente àquilo que é o sul da Europa. Eu acho que se a Sra. Merkel falasse com outros membros do Governo, que não o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, também lhe dariam outra ideia do país. Ok, mas a ideia que o Partido Socialista lhe poderia transmitir, essa seria certamente mais independente e mais fidedigna porque vinha do partido da oposição. É o outro lado da moeda. E nesse aspecto era muito importante. E isso vai ao encontro para que, se é uma visita de trabalho, e não é apenas uma visita para a senhora dizer que visita, mas é uma visita de trabalho que tem um objetivo político, era importante encontrar-se com o principal partido da oposição exatamente nesse sentido, para ter uma percepção do esforço que está a ser feito, para ter uma percepção e uma ideia da profundidade e das possíveis consequências que as políticas que estão a ser aplicadas não sei se a Angela Merkel ficou desagradada com a reunião do António José Seguro com François Hollande ou com o líder do SPD da Alemanha. Importa, Rui, mas o Partido Socialista tem feito esse papel em prol do país. Ou seja, tem tido variedíssimas reuniões internacionais em que tem dado exatamente esta visão.
É uma pena que Angela Merkel não quer ouvir. Mas isso, acima de tudo, é mais importante ainda nós continuarmos a defender as nossas ideias. Isso faria certamente, ao defenderem as vossas ideias e ao transmitirem essas ideias à senhora Merkel, isso faria certamente, ou isso iria certamente ao encontro daquilo que o Rui está a dizer que é o essencial, que é a mudança da política do governo. Ou seja, se a senhora Merkel mudasse de ideias ou tivesse uma pequena nuance no seu pensamento político. O Carlos está a dizer que o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho é totalmente incapaz de mudar de ideias, a não ser que Angela Merkel mude primeiro. Aliás, não estou a dizer, assim, se é essa a interpretação que faz as minhas palavras, não é nenhuma novidade, já disse isso várias vezes. É só para registrar. Não, eu já disse que o governo não tem imaginação política. Eu concordo. Portanto, nesse sentido, até era pedagógico que a senhora Merkel fosse falar com o Partido Socialista. Primeiro-Ministro capturados por outras o Carlos Moedas, basta as declarações do Carlos Moedas para dizer tudo. Mas ainda ontem, Teodora Cardoso, apesar das críticas contundentes que fez ao orçamento, também deixou claro a ter uma resposta ao deputado João Galamba, que não há grande alternativa a este ajustamento. Poderá haver aqui uma renegociação política, também discordo. E que mais tempo significa mais dinheiro, mais dívida. E, portanto, aí não defendeu a tese do Partido Socialista. O que eu estou a dizer, até já houve a ideia de dizer, ok, pode-se prolongar o tempo sem haver um reforço no envelope financeiro e que nós teríamos outros meios para encontrar o financiamento que era necessário. Resta saber se temos capacidade isso também já foi. Ontem, mas isso já foi dito. Mas diga, como é que... Há um ponto importante em termos das afirmações de Teodora Cardoso, mas também há pouco, estavam a passar há pouco também as declarações do Governador do Banco de Portugal, em termos de uma conferência com os principais bancos portugueses. É que também há uma certa ortodoxia nesta receita do Banco de Portugal. Como assim? Porque em 2 pontos absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, não concordo com o que disse Teodora Cardoso, que não há alternativa a este caminho. Em segundo lugar, também não concordo com as declarações que ouvi há pouco Carlos Costa, de certa forma, defendeu a banca, não é? Defendeu a banca investir com segurança, e dizendo que estão de portas abertas para dar crédito. Mas a que custo? Mas também já veio dizer que o Governo, em períodos de recessão, deve ter uma política contracíclica. Portanto, em qual dos dois governadores nós vamos acreditar? Porque as afirmações não são conciliatórias. E é que as afirmações não batem certo com a realidade. Lá está, mas não batem certo com aquelas próprias afirmações que eu disse anteriormente. Tive a oportunidade de ter um diálogo durante 2 horas com a Associação do Setor da Construção Civil. E um dos problemas que eles colocavam era que o Código da Contratação Pública e as medidas deste Governo exigia garantias bancárias e bem. Mas depois tinha um entendimento absolutamente burocrático e obtuso até da legislação em dizendo que as garantias têm que ter o prazo e depois a banca não as passa sem o prazo. E depois, cada vez que têm que mudar, exatamente por causa disso, as garantias bancárias, os bancos agravam as condições de obtenção dessas garantias bancárias. E, portanto, temos também aí uma grande crise do setor. E podia dar aqui vários exemplos. Estou a dar um exemplo para que esta opinião do Governador do Banco de Portugal não bate certo, não tem qualquer adesão à realidade. Todos nós sabemos que a banca... Mas como é que se conquista mais tempo sem isso implicar mais dinheiro? Nós já não tivemos mais tempo agora. Já tivemos. E não tivemos mais dinheiro. Tivemos foi um problema, que é a receita errada do Governo, derivada da má execução orçamental. Derivada da má execução orçamental, tivemos foi o contrário daquilo que toda a gente esperava, que era mais tempo para diminuir um pouco a austeridade. Não por mais tempo, mas por causa da má execução orçamental que a fez. Da má execução orçamental, da recessão, do Ministro Vítor Gaspar não acertar em todos os números. Nós temos os números completamente negativos. O índice de confiança dos consumidores, o índice de confiança dos empresários estão ao nível mais baixo dos últimos 10 anos. O melhor é nem falarmos disso. Ao nível mais baixo dos últimos 10 anos. Mas isso pressupõe que o país conseguisse, tal como disse o Carlos, arranjar formas de financiamento alternativas. Claro. Não temos 7.500 mil milhões de euros parados?
Bom, isso é uma polémica que... Não temos? Mas isso aí já entrava novamente o FMI que tinha que dar autorização para que essa verba fosse utilizada de outra maneira. Mas em relação ao ajustamento... E resta saber não se de facto... temos o governo ainda há um ano, por exemplo, o governo ainda há um ano... resta saber, de facto, como diz o governo, se essa almofada não é necessária estar quieta para garantir alguma sustentabilidade. Eu dou-lhe outro exemplo. O Partido Socialista defendeu a contratualização com o Banco Europeu de Investimentos de uma linha de crédito. O governo, depois de recusar 2 ou 3 vezes, aceitou a ideia e foi implementá-la. Já passou um ano. Onde é que está a linha de crédito? Eu só queria dizer uma coisa muito rápida. O que importa aferirmos é se o governo está a governar ou não. Eu acho que não está a governar. Infelizmente, o governo está completamente perdido nas suas convulsões internas dentro da maioria. Diga, Carlos. Relativamente, é verdade que é muito difícil de escapar a este programa de ajustamento. O modo de o fazer podemos discutir. Agora, o ajustamento tem que ser feito. O único problema é que ao lado do ajustamento e simultaneamente tem que haver uma política económica que estimule o crescimento económico. E isso é que não existe. Portanto, uma coisa, ou seja, nós estamos a discutir as coisas como elas fossem duas coisas completamente distintas. E primeiro faz uma e depois faz outra. Não, elas têm que ser as duas feitas em simultâneo. É difícil? É politicamente complicado? É, sim, senhor. Mas têm que ser feitas assim. Relativamente às sugestões do Partido Socialista, as sugestões do Partido Socialista têm um pequeno senão. Quase todas elas se baseiam numa capacidade de negociação que Portugal tem ou não tem, ponto de interrogação, nas instâncias internacionais. Claro. Porque se nós formos analisar em rigor todas as propostas do Partido Socialista, daquilo que depende da esfera nacional há muito pouco. Sobretudo, é sim, se nós quisermos, o Partido Socialista propõe um modelo alternativo. Esse modelo alternativo é, digamos, uma grande ofensiva internacional de maneira a convencer os nossos parceiros de que podemos fazer de outra maneira. E isso é arriscado. E dizemos isso há um ano. Mas isso não está nas mãos do Partido Socialista. Não está nas mãos do Partido Socialista cumprir isso. O Carlos reparou. Há sempre esse fator externo que é os nossos parceiros estarem de acordo ou não com isso. E isso é um outro risco que nós. O Carlos reparou nas declarações do presidente francês, François Hollande, depois de se ter encontrado com o secretário-geral do Partido Socialista. Tudo bem, houve uma mudança de posição. Mas, Rui, resta saber também influenciou o líder do SPD, que eu espero que venha a ganhar as eleições à Sra. Merkel. Resta saber que efeitos práticos é que isso teria junto à Troika. Mas é que o Carlos tem toda a razão. Num cenário de uma vitória do SPD, seguramente. Um dos principais, temos que terminar, meus senhores, tenho imensa pena. Um dos principais problemas deste governo é este que o Carlos identificou e que o Partido Socialista tem uma visão completamente diferente. Este governo tem que ter política europeia, tem que negociar politicamente, tem que ter ideias próprias e tem que se bater por essas ideias em defesa do país. E não ser o sim, senhora Merkel. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Bom fim de semana. Hoje voltamos a olhar para a crise que afeta o país, nomeadamente para mais um alerta do Fundo Monetário Internacional, no sentido de que o excesso de austeridade pode gerar convulsões sociais gravíssimas nos países da periferia, Portugal incluído.